Queremos mostrar a vocês uma mudança profética que ocorreu quando o Monte do Templo voltou às mãos dos judeus, abrindo a porta para a construção do terceiro templo judaico. Alguns chamaram isso de beijo do céu. Recentemente, o significado transcendental de Israel e seu caminho profético tem fascinado incontáveis cristãos biblicistas ao redor do planeta. Um episódio surpreendente reacendeu calorosas discussões e conjecturas nessa comunidade: a cessação súbita das obras do terceiro templo em solo israelense. Tal reviravolta provocou um fervoroso interesse e suscitou indagações significativas acerca do impacto das diretrizes israelenses. O Monte do Templo, sítio dos primordiais e secundários templos hebraicos, permaneceu por séculos sob a égide de santuários islâmicos. Atualmente, o Al-Aqsa e a resplandecente cúpula da rocha assentam-se nesse local histórico. Contudo, há um movimento entre alguns judeus com o intuito de erigir ali um terceiro templo judaico. Seja bem-vindo ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, desvendamos o enigma das recentes iniciativas de Israel, iluminando seu impacto potencial sobre as profecias consagradas. Junte-se a nós na exploração deste fascinante tema e na busca pelas razões das decisões significativas de Israel. Investigaremos suas consequências futuras, conforme as Escrituras. Décadas atrás, Israel se caracterizava por seu secularismo, mas observou-se uma evolução notável rumo à valorização das crenças religiosas e à observância da Torá. Essa metamorfose fomentou uma aliança entre cristãos e judeus, convergindo na compreensão do papel de Israel em um espectro mais amplo. O rabino TSE, inspirado na visão de Israel como farol, inaugurou o movimento Israel 365, visando a unificação de cristãos e judeus e a disseminação do papel singular de Israel. Esse movimento celebra um período profético, onde Israel emerge como um farol para as nações, um ideal ancorado na promessa divina a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Essa visão se alinha à mensagem bíblica a Abraão, onde Deus proclama que todas as nações seriam agraciadas através dele. A Bíblia se divide em 3 segmentos: histórias dos patriarcas e reis, leis vitais para a comunidade judaica e profecias. Estas últimas por vezes complexas e não sequenciais, embora certas passagens sejam claras e compreensíveis. Um evento profético crucial é o retorno dos judeus a Israel, a Aliyá. As Escrituras predizem sua dispersão e retorno, um marco essencial para a continuidade profética. Atualmente, esse retorno se materializa. O contingente judaico em Israel, outrora ínfimo, hoje representa 50% da população, um crescimento exponencial em apenas 75 anos. O que nos reserva o futuro? Primeiramente, a Aliyá, seguida pela revitalização da terra, antes árida e estéril, descrita por Mark Twain no século XIX como desolada. Contudo, o sionismo transformou-a em um oásis de vida, simbolizando a união entre o povo de Israel e sua terra. Israel e sua terra prosperam em uníssono, reavivando o solo. Interpretar as profecias passadas é mais simples que antever o futuro, mas 2 eventos proféticos já se concretizaram: o retorno dos judeus e a renovação da terra. Estes foram antevistos nas Escrituras e estão em curso. O próximo capítulo será a restauração espiritual após a renovação física de Israel. Agora, presenciamos a era do renascimento espiritual, uma transformação que transcende as fronteiras do povo judeu, alcançando a humanidade globalmente. Isaías 2 ressoa com uma profecia de um futuro onde todas as nações convergem em Jerusalém para se aprofundar nos ensinamentos do divino. Esta imagem de harmonia reúne judeus e gentios de todos os cantos do mundo em busca da sabedoria divina. A sinergia espiritual entre cristãos e judeus já está florescendo, com o propósito de fortalecer laços entre comunidades diversas e fomentar a compreensão mútua e a unidade por meio do estudo de doutrinas compartilhadas. Essa aliança espelha o progresso tangível na edificação de Israel, mas agora se concentra em forjar uma conexão espiritual profunda. O rabino TSE destaca que o mesmo empenho e recursos dedicados ao desenvolvimento de Israel agora devem ser direcionados para nutrir essa parceria espiritual entre cristãos e judeus. Este elo aspira a unificar indivíduos e cultivar um entendimento e coesão comuns. Segundo o rabino TSE, essa parceria espiritual não é mera utopia, mas uma realidade em progresso. Durante o congresso da emissora religiosa nacional em Orlando, ele discorreu sobre o significado profético dos desenvolvimentos em Israel, oferecendo perspectivas como israelense.
e como alguém com raízes nos Estados Unidos. Ele elucidou sobre a crescente percepção do povo judeu acerca do papel divino nos eventos atuais. A conexão intrínseca entre o povo judeu e a terra de Israel é vital na transformação de mentalidades após 2 milênios de diáspora. O povo judeu está redescobrindo sua identidade ancestral e reafirmando seu vínculo com a terra, um retorno que é tão natural e fundamental quanto um peixe nas águas. Este reencontro na terra natal simboliza um renascimento cultural e espiritual no Israel contemporâneo, refletindo a promessa divina de proteção ao povo judeu e a ideia da terra prometida, conceitos que fascinam tanto judeus quanto cristãos. Apesar de todas as adversidades, o povo judeu retornou à sua terra após 2000 anos de ausência, cumprindo as profecias bíblicas. As previsões de um dia em que Deus reuniria seu povo em Israel podem ter sido ofuscadas durante séculos de dispersão, mas nunca foram esquecidas. No século XIX, muitos debatiam sobre a interpretação literal das profecias que anunciavam o retorno dos judeus à sua terra ancestral. Nessa época, surgiu entre os seguidores de Jesus uma convicção firme na promessa desse retorno. O sionismo cristão ou bíblico, que endossa o regresso dos judeus à sua pátria, emergiu concomitantemente, ou talvez até antes, do anseio judaico por um Estado moderno, idealizado por Theodor Herzl. Este movimento foi percebido como o desígnio divino para a paz nos tempos finais. Longe de ser motivo de temor, as profecias bíblicas são vistas como garantia de segurança, pois o Criador assegurou que tudo terminará bem e de forma gloriosa. Jesus ilustrou os eventos que antecedem o fim dos tempos como as dores de parto, que, apesar de árduas, culminam no nascimento de algo maravilhoso. Assim como uma família que se prepara com alegria para receber um novo membro, devemos acolher com entusiasmo o advento de algo esplêndido. Quando Jesus discorre sobre os eventos que precedem a chegada do reino, ele nos convida a ansiar por essa nova era. Apesar das discussões sobre o fim dos tempos, muitos negligenciam o desfecho magnífico. Em vez de nos concentrarmos apenas no processo doloroso, devemos contemplar a visão sublime revelada nas profecias bíblicas sobre o retorno de Jesus. Curiosamente, o povo judeu parece compreender melhor essa perspectiva do que os cristãos. Talvez porque grande parte das profecias sobre o reino vindouro esteja nas escrituras judaicas. Por exemplo, o livro de Isaías aborda extensivamente a redenção de Israel, o dia do Senhor e o retorno triunfal do Messias. Nas 66 obras da Bíblia, centenas de profecias e cerca de 150 capítulos tratam especificamente do retorno de Jesus e do reino vindouro, a era messiânica em que Jesus reinará em Jerusalém por 1000 anos, distinta da eternidade subsequente. Durante esse período, ainda será possível a rebelião contra Deus, como a recusa em celebrar a festa de Sukkot, mencionada em Zacarias. Essa insurgência não ocorrerá após o julgamento final, quando Jesus retornar e estabelecer seu governo, disciplinando os ímpios. Imagine um mundo sob a liderança de Jesus. É uma visão verdadeiramente incrível. Na era messiânica, as pessoas ainda se casarão, terão filhos e experimentarão a morte, mas em uma idade avançada. No entanto, na eternidade com Deus, a morte não existirá, cumprindo as inúmeras promessas divinas. A restauração de Israel, quando Jesus retornar em majestade, é um evento que Deus nunca deixou de assegurar em sua palavra. As profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram com precisão, como o nascimento em Belém e a crucificação, conforme descrito nos Salmos. Estes eventos não foram meras metáforas, mas fatos concretos, o que nos permite confiar que as profecias sobre a segunda vinda também se concretizarão com exatidão. É preciso reconhecer que tais previsões podem causar desconforto, especialmente em relação ao povo judeu. Porque há nações que se opõem. Deus escolheu Israel para uma missão especial de disseminar bênçãos universais. A aliança divina com Israel não é apenas para o benefício deste, mas para demonstrar a magnificência de Deus ao mundo inteiro. A sabedoria e justiça divinas são incompreendidas por aqueles que se opõem a Israel. Frases como do rio ao mar, a Palestina será livre, refletem uma falta de entendimento do plano divino. Ao olharmos para o futuro segundo a Bíblia, percebemos que desafios precederão a paz definitiva. As nações vizinhas de Israel são mencionadas nas profecias, levando alguns a especular sobre a atualidade dessas previsões. Deus prometeu que Israel perdurará enquanto existirem o sol, a lua e as estrelas. Os adversários de Israel podem não compreender essa promessa e tentar erradicá-lo, ansiando por um passado de domínio muçulmano.
A Bíblia menciona nações unidas contra Jerusalém, mas é crucial lembrar que Deus detém o controle absoluto. Embora possa ser difícil compreender por que Deus permite conflitos, é possível observar que Ele frequentemente usa essas situações para produzir milagres e revelar sua glória. Por exemplo, durante o Êxodo, muitos egípcios passaram a crer em Deus. O desejo divino é que tanto Israel quanto seus inimigos o conheçam e, em última análise, o objetivo é a salvação do maior número possível de almas. Estamos testemunhando eventos extraordinários, distintos de tudo o que ocorreu nos últimos 2 milênios. Israel está se reconstituindo conforme a promessa divina, e o povo judeu está retornando, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O tempo dos gentios está se encerrando, e a aceitação de Jesus pelo povo judeu está crescendo, superando até mesmo os tempos descritos no livro de Atos. Um dia, as nações se voltarão contra Israel, mas Jesus intervirá para salvar seu povo. A fidelidade milenar ao Messias encontrará sua confirmação, surpreendendo alguns, mas recebendo uma acolhida calorosa, conforme Lucas antecipou há 2 milênios. Jesus manifestou o desejo de abrigar o povo de Jerusalém, que resistiu, mas chegará o dia em que o povo judeu reconhecerá seus equívocos e expressará sincero arrependimento. A restauração de Israel será um testemunho para o mundo, e as nações reconhecerão a veracidade das palavras divinas. A restauração de Israel coincidirá com a instauração do reino de Deus em Jerusalém. Como seguidores de Cristo, somos exortados a permanecer vigilantes, orar e nos preparar. A parábola das 10 virgens, com ênfase nas 5 imprudentes, serve de alerta contra a indiferença, sublinhando a importância de aguardar com expectativa o retorno de Cristo. É relevante notar que, em 33 depois de Cristo, a nação de Israel perdeu seu status privilegiado como povo escolhido ao rejeitar Jesus como o Messias. A destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo confirmou essa previsão. Contudo, o propósito divino de estabelecer um povo distinto, um reino sacerdotal e uma nação santa persistiu. O apóstolo Pedro, em sua epístola, proclamou cristãos, tanto gentios quanto judeus, como a nova geração eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. A pertença ao Israel de Deus não se define por nascimento ou localização, mas sim pela obediência e fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esclareceu que a verdadeira identidade judaica é uma questão de transformação interna, um coração circuncidado pelo Espírito, e não por rituais externos. Na metáfora da oliveira, Paulo descreveu os judeus que rejeitaram o Messias como ramos desgarrados, enquanto os gentios crentes foram enxertados no Israel espiritual. Paulo referiu-se ao Israel espiritual, formado por cristãos ungidos pelo Espírito Santo. A recusa dos judeus naturais em aceitar o Messias não frustrou o plano divino de forjar uma nação espiritual. Jesus se comparou a uma videira, da qual ramos infrutíferos são removidos. Assim, a fundação do Estado moderno de Israel não foi explicitamente prevista nas Escrituras, mas a constituição de um Israel espiritual foi profetizada. Hoje, indivíduos podem alcançar as bênçãos eternas, cumprindo o plano de Deus delineado na Bíblia. Gênesis 22, 15 a 18. Gálatas 3, 8 a 9. As profecias bíblicas não devem incutir temor, mas sim oferecer conforto. O soberano do universo nos assegurou que tudo terminará bem, de maneira esplêndida. Jesus comparou os eventos que antecedem o fim dos tempos às dores de parto, que culminam no nascimento de algo maravilhoso. Como uma família que aguarda um bebê, devemos focar não só na dor, mas também aguardamos com grande expectativa por um evento maravilhoso que merece celebração. Quando Jesus discorre sobre os eventos que precedem o reino vindouro, ele nos convida a contemplar não apenas as dificuldades, mas também a magnífica visão profética do que ocorrerá com seu retorno. A era messiânica, detalhada nessas profecias, será verdadeiramente extraordinária. Notavelmente, o povo judeu frequentemente possui uma compreensão mais aprofundada deste aspecto do que os cristãos, devido ao fato de que muitas dessas profecias sobre o reino vindouro estão contidas nas escrituras judaicas, como o livro de Isaías, que discorre amplamente sobre a redenção de Israel, o dia do Senhor e o retorno triunfal do Messias. Nas Sagradas Escrituras, centenas de profecias em aproximadamente 150 capítulos abordam especificamente o retorno de Jesus e o advento do reino, onde ele reinará em Jerusalém por 1000 anos, um período distinto da eternidade subsequente.
Nesse ínterim, ainda será possível a rebelião contra Deus. Mas tal insurgência não ocorrerá após o julgamento final. Na era messiânica, as pessoas continuarão a se casar, ter filhos e viverão até idades avançadas, mas na eternidade, a morte não existirá. Deus fez promessas inabaláveis sobre a restauração de Israel quando Jesus retornar em glória, e ele sempre cumpriu sua palavra. As profecias sobre a primeira vinda do Messias se realizaram exatamente como previsto, como o nascimento em Belém e a crucificação, conforme descrito no Salmo. Esses eventos não foram meras alegorias, mas acontecimentos reais e literais. Assim, podemos confiar que as profecias sobre sua segunda vinda também se cumprirão com precisão. No entanto, a promessa divina a Israel causa desconforto em algumas pessoas, especialmente em relação ao povo judeu. Questionamentos sobre a escolha de Israel por Deus, ou descontentamento com essa ideia surgem, mas a sabedoria e justiça divinas são por vezes incompreendidas por aqueles que não percebem seu propósito. Deus escolheu Israel para um papel especial de ser uma bênção para todos, e ele honrará sua promessa. Essa promessa não é apenas para o benefício de Israel, mas para toda a humanidade, para revelar sua grandiosidade. É verdade que pode haver turbulência e conflito antes que Deus estabeleça a paz definitiva. O antagonismo contra o povo judeu está crescendo globalmente, evocando memórias do Holocausto. No entanto, é crucial estar atento a esses eventos. Alguns marcos significativos ainda precisam ocorrer antes que o verdadeiro fim se aproxime, como um tratado de paz de 7 anos, o surgimento do anticristo, a reconstrução do terceiro templo, a marca da besta e o cumprimento da grande comissão, entre outros. No entanto, em meio a todos esses eventos, é essencial lembrar que o retorno de Israel é um testemunho da fidelidade de Deus. Apesar dos desafios e adversidades, o povo judeu perseverou e retornou à terra de Israel, conforme os profetas bíblicos predisseram. As promessas de Deus sempre se tornarão realidade. As nações podem se enfurecer e conspirar contra Israel, mas não prevalecerão. Israel permanecerá enquanto existirem o sol, a lua e as estrelas. É crucial reconhecer que o propósito supremo de Deus é a salvação do maior número possível de almas, buscando trazer uma multidão incontável para a eternidade, abrangendo judeus, árabes e povos de todas as nações. As adversidades terrenas são oportunidades divinas para manifestar sua glória e atrair as almas para si. Ao observarmos os eventos em Israel e sua consonância com as Escrituras, temos a certeza de que cada palavra profética se materializará. Devemos elevar nosso olhar para além das tribulações e contemplar a visão esplêndida que as profecias bíblicas pintam sobre o retorno de Jesus. A iminente era messiânica e o papel central de Israel no plano divino funcionam como um relógio profético. Apesar dos desafios futuros e das nações que se levantam contra Israel, Jesus intervirá para salvar, cumprindo as esperanças milenares do povo judeu e as profecias de 2000 anos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos sob as asas, mas não quiseste. Lucas 13, 34-35. Quando o povo judeu reconhecer seus erros e se arrepender, Israel será restaurado diante dos olhos do mundo, e as nações entenderão que Deus cumpre cada palavra proferida. O retorno de Israel coincidirá com a instauração do governo do Reino de Deus em Jerusalém. Em 33 d.C., a nação de Israel perdeu seu status privilegiado como povo escolhido ao rejeitar Jesus como Messias. Contudo, o propósito divino de formar um povo distinto persistiu. O apóstolo Pedro, em sua epístola, proclamou que os cristãos são agora a geração eleita, o sacerdócio régio, a nação santa. A verdadeira cidadania no Israel de Deus é definida pela obediência e fé em Jesus. Paulo, em sua carta aos Romanos, ilustrou isso com a oliveira. Os ramos naturais dos judeus foram removidos pela incredulidade, enquanto os ramos dos gentios foram enxertados pela fé. O verdadeiro Israel de Deus é composto por todos que aceitaram Jesus como Salvador, independentemente da etnia. A fundação do Estado moderno de Israel em 1948 não foi explicitamente prevista nas Escrituras, mas isso não invalida o cumprimento das promessas divinas de restaurar e abençoar a nação espiritual de Israel. O foco deve ser na restauração espiritual e no cumprimento das profecias relativas ao reino vindouro. Com essas revelações, questionamos: a decisão de Israel de suspender a construção do terceiro templo é justificada? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia.
Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Lucas 13, 34 a 35.